Olá pessoal, nós estamos aqui para mais um episódio do Herbtech Agrocast, né, onde a inovação encontra o campo. E hoje nós estamos aqui na usina Tietê, na unidade Paraíso, para conversar um pouco com o Ari Frigeri. O Ari é supervisor, né, parte de tratos culturais, tem uma vasta experiência em cana-de-açúcar, com herbicidas, 19 anos trabalhando aqui na usina, né, já é Isso, bem patrimonial da da por da aí já. da usina Tietê. E então, primeiro depois você se apresenta e eu vou fazer uma primeira pergunta, que o assunto hoje é isso aqui, né, que nós temos aqui, Nossa amiga a mucuna, nossa amiga, em alguns momentos inimiga, né, muito inimigo. mucuna. Então fique à vontade para se introduzir. Bom, meu nome é Ari Roberto Frugeri, eu estou aqui na usina Tietê há 19 anos. Trabalhei na parte de controle agrícola, planejamento e desde 2019 que eu assumi a parte de tratos e estou nessa função na parte de supervisão operacional da parte de tratos aí. Maravilha. E qual que é a importância ali da mucuna aí para a usina onde ela está infestando os canaviais? E ela tira muita prejuízo para a gente, tira muita produtividade nossa, né? Certo. A gente acaba perdendo demais com isso. Então hoje nós estamos tentando de tudo, fazendo de tudo, até com drone, tudo para Para controlar. fazer o E como a gente sabe, né, a colheita é uma das operações mais caras que você tem dentro da usina, né? E atrapalhar a colheita com certeza é um prejuízo muito grande. Então, não apenas o prejuízo da mato competição, né, sim, mas também o prejuízo da colheita. E a mucuna é uma planta daninha que era adubo verde, né, e de repente virou planta daninha, né, praga para pra nossas fa para nosso é canavial. verdade. Existem situações que na literatura, que a semente da mucuna fica dormente no solo por até 30 anos. Então, às vezes, né, o canavial não tem a mucuna e ela aparece. Exatamente. E eu fica, né. E Fica e eu bem queria ruim a comentar com semente. você, qual a importância de medidas preventivas para controlar a mucuna na colheita, né. A colhedora, ela pode dispersar a semente? Professor, sim, principalmente não lavando muito bem as colhedoras, né? Quando ela acaba pegando uma área de que tem a mucuna, que tem a semente, né, se não lavar muito bem a colhedora ali, ela for para uma outra área, ela vai levar essa semente para lá, e aí pode ser que não seja naquele ano, mas no outro ano vai aparecer Vai aparecer. a mucuna lá na área lá. Então essa é uma medida muito importante, né, para o pessoal que trabalha na Na colheita, parte porque não é uma coisa habitual, né, você lavar a colhedora quando vai de uma área para outra, né, e fazer exatamente. essa limpeza, mas é uma coisa que vale a pena, né, porque uma vez com a mucuna na área, a coisa complica, né. Complica demais, professor. Como se diz, as nossas operações têm que duplicar, triplicar as reentrada nossa na área para tentar manter essa área limpa aí. Perfeito. E falando um pouquinho da biologia da mucuna, né, ela tem uma semente grande, né, e consegue germinar em altas profundidades. Isso complica muito na escolha do herbicida, né? Sim, professor, demais. Principalmente porque, assim, um dos principais carro-chefe que tem hoje, né, para controle da mucuna, que é o amicarbazole, né, a gente não pode utilizar ele muito, não pode utilizar no plantio, né. A gente Certo, pode utilizar ele no pré-plantio, né, no incorporado ali, uma dosagem mais baixa, certo. para que ele não tenha problema Não. no plantio da cana ali. E uma das principais características, né, do amicarbazone, que faz com que ele pegue a mucuna, é sua solubilidade e possibilidade de pegar ele, a Mais semente lá no lentamente. fundo, né? E que época que a gente normalmente tem possibilidades de usar Clomazone? Dá para desculpe, o amicarbazone. Dá para usar ele na seca, na chuva, na planta, no pré-plantio? Como que você posiciona o amicarbazone para a mucuna?
Professor, a gente posiciona ele mais na época seca, né, período seco, né, dele. E, assim, na época úmida, a gente solta o TPI, só antes do plantio da cana mesmo, a Certo. dosagem mais baixa, para que não tenha E interferência. assim, no PPI, nós podemos usar ele e plantar a cana imediatamente ou é interessante ter um Não, intervalo aí? é interessante no intervalo aí de pelo menos aí uns 20, 30 dias aí, Intervalo, né. de intervalo Que antes do dose plantio. normalmente vocês usam aqui na Aqui a usina? gente está usando uma dose de 1 litro por hectare. 1 litro. E precisa incorporar o Sim. amicarbazole? É, É, o nosso sistema aqui, né, é já a incorporação, aplicação já direto na grade niveladora já. certo. Já no primeiro na primeira faixa de disco ali, né, ela antes, que aí você tem o primeiro disco, o segundo disco, pra estar incorporando ela certinho. Perfeito. E na cana-planta, existe possibilidade de uso do amicarbazole? No quebra-lombo, por exemplo? Professor, no quebra-lombo sim, tem a possibilidade, só que nós aqui não utilizamos não. Na usina a gente Certo. não acaba utilizando não, acabamos utilizando as outras ferramentas, como talvez o picloram ali, entendeu? Para tentar segurar alguma coisa aí. Perfeito. E na cana-soca, né, como que a gente pode posicionar o amicarbazole no controle da mucuna? Professor, na cana-soca a dose que a gente usa é de 1,2 Certo. Do Dinâmico, Dodinap, que do tem dinâmico. 700 gramas por litro, né, Isso. por quilo. A gente usa no período de maio até setembro aí, Certo. nesse período que é o período seco aí. Certo. Então ele é um herbicida que, devido à sua característica de alta solubilidade, né, ele não pode, nesta dose, ser usada na época chuvosa, porque aí a seletividade dele é menor. Agora, durante o período seco, ele é possível de ser, utilizado. Sim, ele é possível de ser utilizado aí e ele tem um custo mais baixo que alguns outros latifolicistas também. Latifolicidais. Então ele ajuda em outras plantas também, né. Perfeito. E para a gente encerrando o nosso bate-papo, né, que conselho você daria para o pessoal em termos, né, do uso do amicarbazole, como ferramenta de manejo da mucuna nas usinas? Professor, assim, eu gosto muito dele, utilizo muito ele aqui, principalmente no período seco. Eu acho que ele tem pelo menos para a gente, que ele tem um custo mais barato, né, que outros latifolicistas, né, e ele me dá um bom Bom, resultado sim. porque muita gente tem medo, né, eu falei que ia encerrar, mas vou fazer mais uma. Tem muito medo do amicarbazole, devido à sua seletividade, que algumas pessoas entendem que às vezes ele pode causar algum prejuízo no desenvolvimento da cana. Como que você visualiza isso aplicando ele, ó, evidentemente na dose certa e no momento certo? Professor, eu não vejo ele tendo muita problema com curtividade para aqui nos nossos canaviais não. A gente já fez áreas dele com outro latifolicida do lado e não tivemos problema com Perfeito. prejuízo não. Claro, obedecendo, período seco, na época seca, né, e a dose que a gente recomenda aqui pra gente aqui de 1,2. Dose certa, momento Momento certo. certo, né, e aplicação bem feita. Acho que esse é o segredo da utilização do amicarbazole. Então nós agradecemos ao Ari pela entrevista, uma aula sobre amicarbazole Que isso. e sobre essa planta daninha tão difícil de ser controlada, que é a mucuna. Olá, então dando continuidade ao Herbitech Agrocast, onde a inovação encontra o campo. Nós vamos dar continuidade falando sobre a mucuna, né. O Ari já nos comentou sobre alguns herbicidas importantes, principalmente o amicarbazole, e agora a gente está com o Silvio Rocha, que é coordenador de tratos culturais aqui da usina Tietê, na unidade Paraíso, há 20 anos, né. Ele que começou como catador de bituca e hoje, né, engenheiro agrônomo e coordenador de tratos. Então ele vai falar um pouquinho para a gente, vai se apresentar e falar sobre as alternativas da mucuna em seu controle, além do amicarbazole. Pessoal, boa tarde.
Bom, o professor já falou, me chamo Silvio Rocha, né? Entrei aqui na usina, entrei catando bituque, aos tempos aí fui me aprimorando e hoje eu sou coordenador da parte dos tratos culturais. Maravilha. E além do amicarbazone, né, no manejo, principalmente em cana-planta, né, onde o amicarbazone após o plantio, eh, pode eventualmente ser usado, no quebra-lombo. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho, né, sobre as alternativas do controle da mucuna, picloram e outros herbicidas aí. Bom, a gente não pode descartar do amicarbazone, né? Mas a gente posicionando o amicarbazone na época seca, né? Na época certa, na época mais chuvosa aí, a gente tem outras alternativas, né? Que é o picloram, no caso, né? É uma molécula que é seletivo, né? Faz o papel do amicarbazone nessa época, né? Na época da chuva. Também tem o linear, né? O linear também faz a substituição do amicarbazone nessa época. Tem também o arreio também a gente substitui na época das chuvas. Das chuvas. Perfeito. Então, quer dizer, o linear, que é composto aí de uma mistura tripla, né, triclon, aminopiralite e também o picloram, né, isso, faz com que é uma mistura tanto de pré quanto de pós-emergência e com ação residual no solo, além do fluroxipir mais o picloram, né, que é o arreio, e também nós temos outras moléculas que contêm a mistura de picloram mais 2,4-D, são várias marcas, comerciais, né. Também essas moléculas, elas podem ser usada para o controle na pós-emergência, né, principalmente lá na pré-colheita. Como que isso tem sido usado aqui na usina, na usina Tietê, na unidade Paraíso? Bom, a gente faz aqui na pré-colheita, a gente, que não é novidade, né? Entrou o drone, tá aí, né? Acho que todas as usinas recomendada o drone, né? Fazer uma pré-colheita. E, e falando nos residuais aí do picloram, do 2,4-D, aqui a usina Tietê, unidade Paraíso, a gente faz o seguinte forma aí do manejo. Primeiro, segundo e terceiro corte, a gente usa 2,4-D mais picloram ou só o picloram. Do quarto para cima, a gente costuma fazer o tratamento só com o 2,4-D, devido às rotações de culturas nos anos seguintes. E a pré-colheita, na parte aí para substituir o dinâmico aí na época na época chuvosa, a gente costuma fazer a pré-colheita aí para ter um controle para chegar na colheita não embuchar, não ter coisas mais graves. Perfeito. Então esse é um aspecto bastante importante, né, o picloram é uma molécula que, embora a gente esteja estudando aí o seu efeito residual como carry-over para culturas em sucessão, né, ela é uma molécula que pela bula ainda ela exige 2 anos de período, né, entre a aplicação e o plantio de culturas como a soja, como o amendoim, né. E por isso que então, até o terceiro corte a gente tem certeza que não vai reformar o canavial e pode utilizá-la, né. Mas após o quarto corte, só quem tem um planejamento muito bem feito, né, mas de qualquer forma aí tem que ser aplicado até o penúltimo corte para ter um bom controle, né. Então, são moléculas bastante interessantes, né. Bacana. Então se você tiver mais algum conselho prático aí para o pessoal sobre o manejo da mucuna, né, já que você é o exterminador da mucuna aqui na usina Tietê, fala pra gente aí alguns conselhos para o pessoal, né, para fazer esse manejo. Nós estamos aqui numa área de meiose, né, muito bonita, bem elaborada, né, de como o pessoal, eh, pode proceder aí para ficar livre da mucuna nos canaviais. O controle já vem no início do preparo de solo. A gente, igual nessa área aqui, foi feito a dessecação
com 2,4-D mais Picloram. Aí veio o preparo de solo, aí antes do plantio vai vir o PPI, que a gente adiciona o produto Omecarbazone, né? 1 litro por hectare, 1 quilo por hectare. É feito o PPI, aí no pós-plantio a gente entra com outras moléculas, acrescentando o Picloram. Esse é o manejo que a gente adequou aqui na empresa. Maravilha. Obrigado, Silvio, aí pelas dicas práticas, né, que você falou sobre o manejo da mucuna. A gente agradece a usina Tietê, tanto a você, Silvio, quanto ao Ari e toda a gerência da usina. E compartilhe esse conteúdo com os seus parceiros aí de trabalho, né? E agradecemos quem permaneceu assistindo, né, até o final o nosso podcast. E não perca a próxima edição, próximo episódio, Herbitech Agrocast, o podcast onde a inovação encontra o campo. Até o próximo episódio, muito obrigado.